Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Eu sou o professor Felipe Nogueira. Estou aqui com vocês para mais uma aula de Direito e Inovações Tecnológicas. Caminhamos aí para o nosso segundo encontro, nesse conteúdo que é tão importante. Na aula de hoje, a gente se dedica à Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa amiga LGPD, certo? A LGPD, meus amigos e minhas amigas, como o próprio nome já nos sugere, né? É uma legislação que ela trata justamente da proteção de dados. Professor, quais dados são esses? Dados que, evidentemente, são o quê? Dados que são apresentados, fornecidos no ambiente de internet, certo? Quando a gente vai fazer um acesso à internet, existem várias formas de captação de dados. Nós já vimos, por exemplo, que obrigatoriamente o acesso à internet no Brasil tem que ser dado por um terminal com IP, né? IP é uma sigla, certo? Que vem da expressão inglesa de Internet Protocol, ou, né, fazendo uma tradução livre, protocolo de internet, certo? Esse protocolo de internet, esse IP, nada mais é que um código numérico que é referenciado em cada um dos terminais que nós utilizamos para acessar a internet. Professor, o que é terminal? Pelo Marco Civil da Internet, a gente vai ver isso com mais calma no avanço da disciplina, terminal é qualquer tipo de máquina, seja um smartphone, um notebook, né, um desktop ou um laptop, certo? Esses relógios que hoje têm acesso à internet, enfim, qualquer tipo, certo? De meio eletrônico utilizado para acesso à internet é considerado, por força do Marco Civil da Internet, como um terminal. E esses terminais, eles têm que ter esse código, certo? De identificação, que é o IP. Então, o mero acesso na internet, utilizando um desses terminais, já permite o fornecimento de um tipo de dado identificador, que é o IP. Mas, ao navegar na internet, a gente dispõe muitos outros dados, até de maneira voluntária. Eu tenho certeza que todos vocês já fizeram pelo menos uma compra na internet ao longo da vida. A gente, na verdade, faz muito mais, né? Toda vez que a gente vai fazer compra, ou que a gente vai acessar uma rede social, ou que a gente vai se cadastrar ou se inscrever em algum canal, certo? Em alguma plataforma, é necessário que a gente faça o quê? Um fornecimento de dados pessoais para que haja ali uma identificação a título de cadastro e com aquilo a gente possa ter autorização para acesso. E aí, meus amigos, qual vai ser o aproveitamento, o tratamento desses dados? Para onde vão, certo? Esses dados, essas informações sobre mim? Onde é que vão ali os meus documentos, meu RG, meu CPF, o meu endereço, meu número de telefone, meu nome completo, certo? Para onde vão esses dados? A LGPD, ela vem justamente no bojo de tentar, certo, regulamentar esse tipo de tratamento de dados. O que vai se fazer a título de arquivamento, registro e proteção desses dados? Professor, por que você fala tentar? Primeiro, a gente está falando de uma legislação extremamente nova, a gente está falando de uma legislação que entrou em vigor em 2018. Né? Ah, professor, 6 anos. Gente, 6 anos em termos de direito, né, em termos de tempo histórico, é um minuto, certo? É muito pouco, porque a lei ela precisa de quê? De tempo, justamente para adaptação, para que a sua vigência possa mostrar efetividade. E outra situação que eu já disse a vocês na última aula, e vou repetir em todas as aulas que a gente tratar de direito cibernético, de direito e inovações tecnológicas, é que a lei, né, ela já vai nascer velha por aquela citação de Rui Barbosa, porque ela sempre vai estar um passo atrás da evolução da sociedade. Não é isso? A sociedade ela tem os seus comportamentos que a lei vê e ela busca tutelar, ela busca regular, não é isso? Então, vamos lá, as pessoas de mesmo sexo, elas desejam se relacionar conjugalmente, né? Elas desejam ter relações de união estável ou de casamento. Então, a lei não chegou a estabelecer esse direito das pessoas e só depois que a lei chegou que essas pessoas passaram a se casar ou viver em união estável. Não, as pessoas passaram a se unir, né, informalmente ao lado da lei. Não que isso fosse uma ilegalidade, muito menos uma ilicitude. Só não tinha contemplação legal, certo? E depois que o Estado verificou, olha, as pessoas na sociedade brasileira, certo, de mesmo sexo, elas estão se relacionando maritalmente, elas estão tendo união estável, elas estão tendo relações assemelhadas ao casamento, a gente precisa tutelar isso para garantir direitos. Vamos ver o que a Constituição fala, é direito fundamental, vai ter divisão patrimonial, vai ter relação de alimentos, enfim.
toda essa situação a partir de algo que já está acontecendo na sociedade. Então, em absolutamente todos os casos, salvo raríssimas exceções, a legislação ela vai sempre nascer com atraso em relação ao objeto sobre o qual ela quer incidir. Por quê? O fato social ele acontece e depois a lei vem regular. Gente, com tecnologia, essa relação de atraso da legislação em relação ao objeto é muito maior. Por quê? A tecnologia, né, pela sua própria estrutura, pela sua própria natureza, ela tem o quê? Uma velocidade absurda de evolução. Hoje, um determinado produto, um eletrônico que ele tem uma certa tecnologia, amanhã aquela tecnologia já se faz obsoleta, já chega uma versão mais moderna daquele produto, certo? E assim por diante, a evolução tecnológica vai acontecendo. E por isso que eu digo que a LGPD, ela busca, certo? Uma regulação em relação à proteção dos dados, porque ela vai estar sempre acompanhando a evolução da internet, porque cada vez que a tecnologia evolui, pode ser encontrado um meio de burlar a legislação em termos de proteção de dados e deixar dados que a princípio poderiam estar protegidos, na verdade, desprotegidos. O que a gente deve ter em mente, essencial, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação necessária, moderna, a gente pode dizer que ela é moderna, e ela se presta objetivamente a garantir a proteção dos dados que nós dispomos na internet, que nós comunicamos na internet. Por quê? Antes que houvesse uma regulação formal, uma lei mesmo, como é o caso da LGPD, para a proteção de dados, a gente não tinha uma segurança jurídica do que aconteceria com as informações que a gente troca na internet. A gente sabe que a internet, pela sua própria estrutura tecnológica, como eu já disse, ela é um contexto muito sem limites, certo? Da comunicação de dados. Por exemplo, se eu publico uma foto neste momento, certo? Na internet, e alguém se apropria de alguma forma, alguém faz um download da foto, alguém printa aquela foto, qual é a segurança que eu tenho que aquela foto vai somente ficar no destinatário que eu quis mandar aquele conteúdo? Gente, não vai ficar. Aquilo daqui a 5 minutos está no Japão, na Malásia, na Austrália, na Europa, sabe Deus onde. E pode ser que aquilo nunca deixe de circular. Certo? Justamente pela estrutura tecnológica que a internet permite, ela faz com que, por mais que a lei tente buscar uma proteção para aquele conteúdo, para aquela foto, impedindo que ela circule de forma ilimitada, de forma irrestrita, a tecnologia vai fazer com que essa lei possa ser burlada, e a foto vai estar correndo. Vocês com certeza já ouviram falar de várias situações constrangedoras, por exemplo, que algumas personalidades passaram na internet. Pega uma foto, certo, que a determinada atriz, ela está no momento íntimo, ela está no momento pessoal. Há uma legislação hoje que protege esses dados e pode haver, inclusive, decisões judiciais que impedem a circulação desses dados. Mas quem garante que alguém não tenha esse arquivo e possa fazer circular novamente e outro faça uma nova circulação e essas comunicações elas não acabem nunca? Infelizmente, isso é possível, certo? Infelizmente, isso é possível. Então, a LGPD vem justamente para regular esse contexto, ok? Então, né, a regulação, a proteção desses dados, ela vai incidir justamente sobre dados pessoais, certo? E esses dados pessoais são aquelas informações que identificam a pessoa, certo? Como eu disse a vocês, documentos pessoais, endereço, telefone, além de outros dados que se vinculam diretamente ao indivíduo, certo? E aí nós temos dados pessoais diretos e indiretos, sendo os dados diretos aqueles que configuram informações pessoais diretamente ligados à pessoa, e os dados pessoais indiretos são aqueles, né, que vão se caracterizar quando puder ser identificada ou identificado a pessoa pelos dados. Como assim? Uma foto, tá? Ela vai ser obrigatoriamente um dado pessoal direto. Só eu tenho aquela imagem, apesar da inteligência artificial hoje conseguir fazer assim loucuras, né? Com imagem, com vídeo, com som. Já os dados pessoais indiretos são aqueles que não necessariamente vão ser ligados a você como uma foto, mas que eles podem ser relacionados a você, certo? Então, nós temos aí esses dois tipos de dados pessoais que são objeto de proteção da LGPD, ok? E aí a gente vai falar ainda um pouco desse objeto, que aquilo que a LGPD se dedica a proteger. Então, o dado pessoal ele vai sempre estar sujeito a tratamento. E o que seria tratamento? É importante que a gente entenda esses termos, porque a legislação cibernética ela tem termos muito próprios. Igual eu acabei de descrever para vocês, terminal, certo? Tratamento também é o quê? O que se faz com aquele dado,
certo? Eu vou armazenar, eu vou proteger, eu vou comunicar, eu vou tornar aquilo de acesso público, de acesso livre, coletivo. Como que vai ser aquilo? Então, tudo isso são atos de tratamento, certo? Então, o dado pessoal ele vai sempre estar sujeito a tratamento. É importante que esse tratamento ele seja propício à aplicação da Lei de Proteção de Dados. Nesse sentido, os dados chamados de dados anonimizados. O que é um dado anonimizado? É aquele que você retira a condição de identificação do titular daqueles dados. Anonimizados vem de anônimo, tá bom? Então, esses dados anonimizados, com essa lei de proteção, não vão ser passíveis, né? Deles serem o quê? Identificáveis. Eles não podem ser identificados considerando o quê? A utilização de recursos técnicos razoáveis, né? E disponíveis no momento do tratamento. Então, nessa situação que há, né, uma anonimização, um tratamento de anonimização de um dado, a gente vai estar diante de quê? De um dado pessoal que se modificou para anônimo ou foi tornado anônimo. Como assim? Eu protegi esse dado impedindo que houvesse identificação do seu titular. É uma forma de tratamento que a LGPD contempla justamente para o quê? Proteção de dados, ok? E essa anonimização, essencialmente, ela vai ser o quê? A utilização de métodos razoáveis, certo? E acessíveis durante o tratamento que vão eliminar a possibilidade de se conectar de uma forma direta ou indireta com a pessoa, certo? Que seria eventualmente a titular daqueles dados. Então, você torna aqueles dados anônimos, você torna aqueles dados que não são passíveis de serem identificados de acordo com o seu titular. Isso está lá no artigo 5º, né, incisos 3 e 11 da LGPD. E ainda percorrendo o texto da lei, o artigo 12, né, da LGPD, ele vai enfatizar essa ideia de que esses dados anonimizados, eles não sejam reconhecidos como dados pessoais, a menos que esse procedimento, né, de anonimização, que tornou esses dados anônimos, eles tenham sido modificados por meio de instrumentos próprios, né, ou que com razoáveis esforços, né, com tempo, custo, tecnologia, a gente possa rever esse processo de anonimização, certo? E evidente essencialmente conseguir, né, identificar esses dados como dados pessoais, dados que pertençam, né, a alguém, certo? Eventualmente a alguém. Mas o tratamento de anonimização, ele tem uma importância muito grande dentro do bojo da LGPD, pois é o tratamento essencial que a gente consegue para fazer com que um dado seja protegido. Você não consegue identificar a partir daquelas informações quem são os titulares daqueles dados, ok? E ainda existem, né, os chamados dados pseudo, né, pseudonimizados. O que seriam dados pseudonimizados, né? A anonimização, primeiro de tudo, né, de alguma informação, ela é diferente do tratamento de pseudonimização, certo? Porque nessa pseudonimização, né, os dados eles podem ser relacionados, sim, ao indivíduo por meio de um elemento de ligação que é assinalado de maneira apartada. Como assim, pessoal? Esse tratamento de dados, né, ele vai ser definido como uma atividade que vai envolver o quê? Ou produção, ou uso, ou coleta, ou classificação, recepção, acesso, distribuição, transmissão, reprodução, processamento, armazenamento, arquivamento, eliminação, controle de informações ou avaliação, modificação, difusão, transferência, comunicação ou extração de dados. Está tudo lá na LGPD. Então, quando a gente falar de pseudonimização, a gente vai estar falando o quê? De uma possibilidade de tornar um dado identificável, ao passo que é possível criar uma ligação entre aquele dado e o seu titular, certo? Nessa situação, é muito perceptível, né, que apesar do conceito legal ele oferecer várias hipóteses, como, né, a gente viu ali no artigo 5º, arquivamento, recepção, coleta, tudo isso é exemplo de tratamento que pode ter como resultado uma anonimização, uma pseudonimização, certo? Esses tratamentos eles vão se referir justamente a uma lista exemplificativa, né, que vai definir aí as ações realizadas com os dados pessoais. Essencialmente, o que eu estou querendo dizer? Pode existir várias situações, podem, né, existir várias situações que não vão possuir previsão legal, que vão envolver informações pessoais que vão ser coletadas, certo? Por meio de tratamento de dados. Então, não necessariamente esse rol que está no artigo 5º,
que trata de ações de tratamento de dados, é um rol exaustivo. Podem existir outras formas de tratamento que não estão descritas no artigo 5º, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente, que é um rol exemplificativo e não um rol exaustivo, e não um rol taxativo. Então, existem muitas formas de tratamento, até por essa natureza da tecnologia, permitir que a gente venha passear, né, sobre várias situações de evolução que pode fazer com que uma determinada forma de tratamento se torne obsoleta para dar lugar a uma forma mais moderna, certo? E aí a gente, falando um pouco mais de dado pessoal, o que seria um dado pessoal? Para efeito da lei, dado pessoal ele pode também ser classificado como dado sensível, né? São chamados dados sensíveis. O que seria um dado sensível? Ele vai ser classificado dessa forma nos momentos em que estiver vinculado à origem étnica, racial, sobre crença religiosa, opinião político-partidária, inscrição a alguma associação de intuito religioso, político, filosófico, informações sobre a saúde ou a vida sexual da pessoa, algum dado biométrico ou genético, certo? Todas essas situações vão ser gravadas na forma do artigo 5º, inciso 2º da LGPD como dados sensíveis. Por que, professor, esses dados são sensíveis? E por que existe essa variação na conceituação de dados a serem protegidos no contexto da LGPD? Porque esses dados, como a gente viu, que eles têm natureza o quê? Eles têm informação religiosa, informação étnica ou racial, informação sobre ideologia política, partidária, problemas de saúde, vida sexual e assim por diante, são dados pessoais que podem gerar discriminação caso eles sejam externados, caso eles sejam dados publicados, tornados públicos. Por exemplo, se eu preciso fazer algum tipo de cadastro em algum site, seja um site do governo, por exemplo, o Ministério da Saúde, vai falar, você tem alguma doença mórbida, você tem alguma doença infecto-contagiosa e tudo mais, e eu preciso falar porque a destinação daqueles dados é uma destinação que necessita daquelas informações. Por exemplo, se eu vou, né, ter que me submeter a um tratamento de saúde, é necessário que a instituição que vai me promover o tratamento, ela sabe se eu tenho, por exemplo, uma doença hepática, uma doença de sangue, uma doença de natureza infecto-contagiosa, uma doença relacionada à sexualidade e assim por diante. Beleza. Essas informações elas só podem ser utilizadas para aquele objetivo ao qual elas se destinam. E por serem dados sensíveis, gravados como sensíveis, eles não podem ser externados. Por quê? Uma informação, por exemplo, se eu disser lá que eu sou portador de uma doença terminal, de uma doença infecto-contagiosa, para outro tipo de contexto que não seja necessária aquela informação, como é o caso, né, de um contexto de tratamento de saúde, aquilo pode servir como objeto de discriminação, como objeto de preconceito, impedir o exercício de direitos fundamentais, certo? Direitos civis, direitos humanos, direitos sociais, justamente porque as pessoas vão ter acesso àqueles dados e a partir desse conhecimento elas vão me discriminar, certo? Ah, eu não estou vendo fulano aqui, certo? Então são dados pessoais indiretos. Ah, mas fulano está dizendo aqui que é negro, que é indígena, que é cigano, que é portador do vírus HIV, que é portador de uma modalidade de câncer, certo? Portador de hanseníase, enfim. Esse tipo de informação pode gerar preconceito. Então, a lei grava, ela conceitua esse tipo de dado como dado pessoal sensível, e esses dados, por serem sensíveis, eles recebem uma proteção ainda maior da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles são ainda menos acessíveis, eles são ainda menos conhecíveis, porque eles precisam de um tratamento que garanta um maior sigilo, justamente para eles não se tornarem uma razão de discriminação, que é algo que a lei, tanto a LGPD quanto o Marco Civil da Internet, abolem, afastam, abominam, ok? E aí a gente vai, depois, né, de passar por essa partezinha mais conceitual, falar da aplicabilidade da LGPD. E aí eu vou começar citando nessa parte do Teixeira, que ele fala o seguinte: a LGPD atinge tanto as relações jurídicas estipuladas digitalmente quanto fisicamente. Então, não é uma lei que ela vai ter aplicabilidade só no contexto de internet, certo? Nas questões também de relações pessoais, relações presenciais, ela vai estar presente. Por exemplo, se eu estou diante de uma serventia cartorial, né? Eu estou diante ali de um cartório, e eu vou lá no balcão do cartório e eu quero saber alguma coisa. A LGPD também vai ter que ser aplicada naquela relação. Ela não é simplesmente
uma legislação que ela vai ter aplicabilidade somente nos contextos virtuais, nos contextos digitais, também nos conceitos físicos, presenciais. E ele prossegue, ele fala o seguinte, né? A aplicabilidade, ela, né, afeta todos aqueles que utilizam informações pessoais, seja pessoa física ou jurídica de direito público, como a União, estados e municípios e suas autarquias, ou de direito privado, como associações, sociedades empresárias, fundações, igrejas, partidos políticos, entre outros, certo? Na forma do artigo 1º, desculpa, do artigo 1º e do artigo 3º da LGPD. Essa lei, gente, ela vai se aplicar a todas as operações de tratamento efetuadas por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, certo? Toda vez que alguém estiver diante de dados, certo? Essa lei vai ser aplicável no sentido de proteger esse dado para fazer com que ele não seja o quê? Utilizado de forma ilegal ou ilícita. Isso já nos remete à ideia de que a regra geral é que os dados sejam privados, é que os dados sejam sigilosos. Só de forma excepcional que os dados vão ser o quê? Abertos, coletivos, públicos, certo? Então, regra geral, dados privados. Regra excepcional, exceção à regra, sempre a publicação desses dados, ok? Então, a gente vai ter a LGPD desses termos de aplicabilidade. Agora, ela não vai se aplicar naqueles tratamentos de informações pessoais, nas situações em que seja realizado por pessoas naturais para fins unicamente pessoais e não econômicos. Isso está no artigo 4º, inciso 1º, que a gente também tem aí um cenário muito contraditório que faz com que a gente questione a aplicabilidade da LGPD, inclusive a partir do inciso 1º do artigo 4º, que é o seguinte: a gente vive hoje na sociedade, né, digital, em que as redes sociais são uma grande plataforma de relacionamento. E a gente vive um comportamento social justamente que privilegia a exposição, a publicidade, a ostentação, certo? Então, as pessoas, elas muito voluntariamente, elas abrem mão da sua privacidade em nome de quê? Em nome de uma publicidade, de uma exposição. Então, como que eu vou requerer a proteção de um dado que eu mesmo fiz questão de mostrar? Isso é muito complicado, certo? Então, a LGPD, já na forma do artigo 4º, inciso 1º, já vê que a lei não vai se aplicar naquela situação em que a pessoa, somente para fins pessoais, ela expõe dados, certo? Sem cunho econômico, então ali não vai haver aplicação da LGPD, ok? Prosseguindo ainda, a gente tem o artigo 3º da lei, certo? Que determina que, caso o indivíduo responsável pelo tratamento de dados esteja fora do país ou os dados estejam localizados fora dele, a legislação brasileira pode ser aplicada nas situações em que, aí vem o inciso 1º, seja realizado no território nacional o processo de tratamento, ou seja, a proteção dos dados, a forma de armazenamento seja no território nacional. 2, tenha como objetivo da atividade de tratamento, fornecimento ou oferta de bens ou serviços ou tratamento de dados de pessoas localizadas em território nacional. E 3, o objeto de tratamento, sendo os dados pessoais, tenham sido recolhidos em território nacional, certo? Sendo considerados como dados pessoais aqueles que estejam em território nacional no momento da sua coleta. O que isso quer dizer, gente? Olha só, a LGPD, ela vai ter consequências extraterritoriais em considerando o território brasileiro, justamente porque a internet ela não se limita só a um país. A internet ela se traduz enquanto rede mundial de computadores. Nesse sentido, o que a gente tem? Né? O tratamento de dados pessoais, eles vão poder ser aplicados também nas situações fora do país. Agora, a própria lei ela vai trazer restrições sobre a aplicação. Em que situações que ela não vai se aplicar? Olha, ela não se aplica nos casos em que, né, o tratamento de dados ele vai ser realizado por uma pessoa física para finalidades meramente privadas e sem fins econômicos, como a gente já viu. Quando esse tratamento ele é realizado destinado exclusivamente a atividades acadêmicas, artísticas ou jornalísticas, então essas informações, na verdade, elas precisam ser públicas, quando o uso for para um uso, né, de estudo, uso científico, uso artístico ou jornalístico. Quando o tratamento foi efetuado com o propósito de defesa nacional, segurança pública, segurança estatal ou evento de repressão e investigação de infrações penais, por exemplo, não houve a invasão lá do Congresso Nacional, no 8 de janeiro, que as pessoas quebraram, aquelas coisas todas, beleza.
Aqueles dados, de repente, que são comunicados entre celulares, que as pessoas se filmaram, se fotografaram, se gravaram depredando o patrimônio público, né? Agindo ali contra a democracia, eles podem ser tornados públicos, por mais que eles sejam de regra geral privados, justamente para atender questões relacionadas ao quê? À defesa nacional, à segurança pública, à segurança do Estado. Então, aquilo que de repente estaria dentro de um celular e tem que ser privado, certo? Ou apenas deve ficar no âmbito da conversa de quem aquela pessoa quis comunicar aquele vídeo, de repente ela não quis, né, colocar nas redes sociais, para ela publicar aquela situação, por efeito de, né, defesa nacional, segurança pública, segurança estatal, aqueles dados podem ser tratados no sentido de eles serem públicos, ou seja, tornados públicos, certo? Eram dados que eles não tinham publicidade, mas eles são tornados públicos para garantir a segurança pública, a defesa nacional, a segurança do Estado. Da mesma forma que não vai se aplicar a proteção, né, a LGPD, daqueles tratamentos originados no exterior e que não sejam alvo de comunicação, de compartilhamento de dados ou, né, com intermediários de tratamento brasileiro, ou transferência internacional de dados para país diverso que não, né, o país de origem, desde que o país de origem ofereça um nível de proteção de dados pessoais oportuno, de acordo com o que foi estipulado na LGPD, ok? E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente prossegue falando agora das hipóteses de realização do tratamento de dados. Lembrando os conceitos de tratamento, certo? E aí a gente vai ter quais situações em que há a possibilidade de dados serem tratados. A situação mais delicada, certo? Ela vai requerer consentimento do titular daqueles dados para que eles sejam submetidos a tratamento, certo? O que vai explicar aí a primeira posição na lista de 10 situações mencionadas no artigo 7º, certo? Que vai falar das hipóteses de tratamento de dados, sem considerar o regulamento jurídico específico que está no artigo 8º para esse tipo de consentimento. Ou seja, a gente tem aí as hipóteses, né, de exceção ao consentimento. Por quê? Regra geral é que dados só podem ser tratados a partir do consentimento do seu titular, do seu proprietário. Então, aquela informação que é sua, ela só pode ser tratada se você autorizar. Agora, a própria lei, ela traz exceção, certo? Para situações em que possa haver tratamento sem necessariamente haver o consentimento, a autorização do proprietário, do titular desses dados. Tá? Então, lógico, é necessário obter por escrito ou por outro meio que comprove o interesse do titular, né, de consentir quanto ao tratamento desses dados, não pode ser por meio de WhatsApp, e muitas das vezes é o li e aceito, tá, gente? Muitas das vezes é o li e aceito. Vocês já fizeram vários cadastros na internet, que vem aquele catatal de informações, e ali no finalzinho tem um quadradinho para vocês clicarem nele e dizer li e aceito. Aquilo autoriza, tá? Tratamento de muitos dados, ok? Nesse caso, a gente tem aí, né, a necessidade de fornecimento por escrito da maioria dos consentimentos. É importante que ele assuma a cláusula que destaca, né, ali justamente esse consentimento, para tornar claro aquilo que ele está autorizando. Então, é muito importante que o titular dos dados ele seja notificado frequentemente sobre a exigência do seu consentimento para que haja o tratamento de dados pretendido, certo? Então, é muito importante isso ficar claro, essa informação está sempre ali evidente para o titular, porque ele precisa autorizar como regra geral. E o dever de provar que o conhecimento foi adquirido de acordo com a LGPD é sempre atribuído a quem ele se dispõe a tratar os dados, ao chamado controlador, que é a quem compete tomar as decisões sobre os tratamentos de dados pessoais, né? Sendo que ele é pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado que vai pegar aqueles dados e vai fazer o que tem que fazer com eles. Vai expor ou não vai expor, vai utilizar para aquele fim ou para aquele outro fim e assim por diante. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter sempre o quê? O consentimento ali presente. Quem é responsável por conseguir esse consentimento é o controlador. E assim, né, o consentimento ele vai ser conquistado, né, e vai autorizar esse controlador a utilizar os dados dentro dos limites que o consentimento forneceu. E é essencial que o consentimento ele esteja sempre ligado a objetivos adequados e específicos, como é o caso da gente classificar o consumidor no contrato, certo? Com o fornecedor, em vez de autorizações muito genéricas, ou seja, autorizo tudo. Podem fazer tudo com as minhas informações. Não pode haver consentimento nesse sentido. O consentimento ele tem que estar bem claro para que vai ser utilizado o resultado daquele tratamento de dados. Então, você consente, você autoriza o tratamento dos seus dados para este fim, ok?
Do contrário, o tratamento pode ser considerado, inclusive, inválido, porque se a pessoa recebeu o consentimento para um tipo de tratamento, ela não pode fazer com aquilo algo diverso do que foi autorizado, certo? E é nesse sentido que a lei ela permite que o titular do dado ele possa revogar o consentimento dele, ele possa voltar atrás da autorização, porque aqueles dados pertencem a ele, ele é o único titular. O consentimento, por sua vez, não fornece o quê? A propriedade, não transfere propriedade de dados. Tratamento nenhum, ele determina aquisição e perda de dados. Então, se eu fornecer, por exemplo, dados pessoais, eu não estou dizendo que você vai fazer aquilo que você quiser, porque eles passam a ser seus, eu não tenho mais a autoridade sobre aqueles dados. Não, eles precisam de um consentimento contínuo. Isso faz, inclusive, com que eu possa revogar aquele consentimento e falar, a partir de agora ninguém tem mais acesso a esses dados. Por quê? Porque o consentimento ele pode ser expressado a qualquer momento, através de um procedimento simplificado e gratuito. E mesmo após o consentimento ter sido revogado, os procedimentos realizados como consentimento anteriores vão permanecer válidos, exceto naqueles casos, né, em que haja solicitação de eliminação por completo daquilo que você tinha autorizado anteriormente. E caso haja qualquer alteração em uma das hipóteses, né, que a gente vai descrever daqui a pouquinho, o controlador ele deve informar o titular, certo? Destacando aquela modificação e possibilitando o titular revogar um consentimento ou manter o consentimento, já que aquela situação que inicialmente levou o titular dos dados a autorizar o seu tratamento, ela se modificou. Então, tem que ter uma nova concordância para permanecer com aquele tratamento ou, de fato, revogar. E quais são essas hipóteses de mudança que vão exigir uma nova autorização por parte do titular? A. Mudança quanto ao objetivo específico do tratamento. Eu forneci dados, por exemplo, para objetivo de saúde. Agora você está utilizando esses dados para efeito financeiro, por exemplo. Ó, eu preciso saber se você tem doença terminal, que eu vou te submeter ao tratamento de saúde. Aí aquele controlador que pegou os meus dados para objetivo de saúde, ele vai fornecer ao banco e falar, não empresta dinheiro para esse cara não, que esse cara está morrendo. Então, se vai haver uma modificação no objetivo do tratamento daqueles dados, eu preciso ter o consentimento, porque o objetivo mudou. Também mudança quanto à forma e a duração do tratamento, né, levando em conta os segredos industriais e comerciais. Então, se eu tenho autorização para que aqueles dados fiquem ali circulando, sendo tratados por determinado prazo, se vai estender o prazo ou vai restringir o prazo, eu preciso ser consultado novamente. Mudança quanto à identificação do controlador. Ó, quem tinha esses dados era, vamos supor, o Ministério da Saúde. Ó, o Ministério da Saúde agora vai fornecer para a Previdência Social. Tem que haver consentimento. Novo consentimento. Também hipótese de mudança quanto às informações sobre o uso de dados compartilhados pelo controlador e o seu propósito. Então, se ele vai compartilhar com outras pessoas e de outra forma, ele precisa novamente do seu consentimento, ok? E aí nós temos ainda outras fontes legais, certo? Que além do consentimento expresso, há outros requisitos legais que possibilitam o tratamento de dados pessoais, isso quem está prevendo o artigo 7º da LGPD, como é o caso do tratamento de informações para cumprir uma obrigação regulatória ou legal, isso pode haver, né? Empresas ligadas à supervisão de agências reguladoras, né, e regulação são exemplos que devem, né, fornecer dados sobre suas atividades e sobre seus alusivos clientes, como é o caso da ANS, Anatel e assim por diante. Então, pediu esses dados, eles de fato têm que ser fornecidos, tá? E de forma adicional a isso, o artigo 7º também, ele expõe mais 8 hipóteses para o tratamento de informações pessoais. Quais são elas? Primeiro, tratamento pela administração pública para compartilhar informações necessárias para executar políticas públicas previstos em regulamentos, leis ou instrumentos similares, certo? Para a condução de pesquisas por entidades de pesquisa, assegurando sempre que viável a anonimização das informações pessoais, né? É imprescindível, além disso, requisitar informações pessoais para realizar um contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular dos dados. Para o exercício adequado de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, tá? Isso conforme a lei do processo eletrônico. A fim de proteger a vida ou integridade física do titular ou de terceiros, somente em procedimentos conduzidos por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Para a proteção do crédito, né, com base na legislação correspondente, eu posso ter essa transmissão de dados. Por exemplo, se você está com o nome negativado, se o CPF está negativado, aquilo pode sim circular no banco nos bancos de dados
e de score, né, de score bancário. Então, os comerciantes, os bancos, eles vão ter acesso a esses dados. E quando for preciso atender aos interesses legítimos do controlador de terceiros, à exceção quando os direitos e as liberdades fundamentais do titular prevalecem. Ok? Então, essas são situações excepcionais que independem de consentimento. Beleza? E aí a gente fala de legítimo interesse. O que seria isso, gente? Legítimo interesse é uma das questões mais complexas na LGPD, mas a gente vai vencer essa parte. Olha, resumidamente, a gente pode dizer que legítimo vai se referir, lógico, a algo justo, algo razoável. Interesse está relacionado a algo que é importante. Então, é o quê? Né? Algo importante e justo. Então, né, a gente pode afirmar que o legítimo interesse do controlador é aquilo que é justo e importante. E aí vai se tratar de forma indiscutível de um conceito muito subjetivo e aberto. O que a gente pode dizer que é justo ou injusto? O que a gente pode dizer que é importante ou não importante? O artigo 10º ele vai ajudar a responder essas perguntas, porque ele vai definir alguns fatores sobre o interesse legítimo do controlador, certo? Ao tratar os dados, estabelecendo que esse controlador ele só pode fundamentar o tratamento de dados pessoais para finalidades que sejam legítimas, justas e pertinentes, exceto a partir de situações concretas que abrangem, mas não se limitam a. Isso aí, artigo 10º diz. Suporte e promoção de tarefas do controlador, que não se limitam a, com respeito às expectativas legítimas do titular e aos direitos e liberdades fundamentais, é garantida a proteção dos direitos e liberdades fundamentais desse titular, certo? E ainda a gente prossegue no texto do artigo 10º, dizendo justamente aquilo que prevê o parágrafo 1º, que justamente ele determina que, nos casos de tratamento de dados de acordo com o interesse do controlador, né, somente serão tratados os dados necessários para a finalidade desejada. Gente, essa é a regra geral. Quando eu pego um dado para tratar, ou seja, eu vou expor, eu vou arquivar, eu vou transferir, aquilo tem que ter um objetivo. E aquele objetivo é a limitação da extensão do tratamento. Se é para saúde, só para saúde posso utilizar. Se é para conteúdo financeiro, para crédito, só para crédito eu posso utilizar. Porque muitas vezes a gente tem o quê? A produção, inclusive, de listas. De listas. Por exemplo, tem uma pessoa no cadastro INSS que perdeu ali, que teve indeferido o pedido de auxílio-doença. Se aquela lista correr, pode bater na mão de gente que vai oferecer serviço de advocacia, serviço de perícia, e fala, olha, eu vi aqui que você está precisando de um advogado, vi aqui que você está precisando de um perito para fazer um laudo, eu posso te ajudar, meu preço é tanto. Isso não pode, porque houve tratamento indevido daqueles dados, sem consentimento do titular, fazendo com que houvesse o quê? Uma publicização, né? uma publicidade daqueles dados que o titular não autorizou, ele não consentiu. Por isso que é importante que o controle na parte de tratamento tome as medidas necessárias para certificar a transparência no processamento das informações. O que é isso, gente? Deve-se assegurar a transparência das informações e a sua acessibilidade. Para quem? Para o titular, sobretudo. Quais dados ainda estão lá e o que está sendo feito, né, com os meus dados? Porque a lei prevê o chamado relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né, o chamado RIPD. E nesse relatório, há situações em que o tratamento foi realizado com base no legítimo interesse do controlador, a autoridade nacional ela pode o quê? Solicitar esse relatório, certo? A esse controlador, desde que sejam respeitados, lógico, os segredos industriais, empresariais, comerciais, por diante. Mas para saber o que está sendo feito com esses dados, ele tem que falar, vem cá, você está com os dados da pessoa tal, não está? Mostra aí para mim, por meio desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o que você fez com esses dados? Você arquivou, você gravou com sigilo, você impediu acesso, ou você transferiu, você publicou em uma rede social, o que você fez com isso? Certo? E aí os chamados dados pessoais sensíveis, eles entram o quê? Justamente nesse bojo para fazer com que haja ainda maior proteção a esses dados, certo? E esses dados, eles vão estar estipulados, como a gente já adiantou, né, o seu conceito, lá no artigo 11 da LGPD, que diz o seguinte, né? No momento da aplicação, né, de qualquer tipo de tratamento, sem o conhecimento do titular, o chamado tratamento de dados sensíveis, ele poderá acontecer nas situações em que for elementar para o quanto eu posso utilizar, né, dados sensíveis.
A exceção de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador, tratamento partilhado de dados necessários para o cumprimento pela administração pública por meio de políticas públicas previstas em regulamentos ou leis, direitos sociais, direitos humanos, direitos civis, né? A prática de estudos pelo órgão de pesquisa, promovido sempre que possível a anonimização desses dados, certo? O exercício regular de direitos, até mesmo num processo judicial, eu posso aí trazer aqueles dados, se for essencial que o juiz conheça daqueles dados para proferir a sentença. A defesa da vida ou da integridade física do titular ou de terceiros, ou seja, olha, você tem uma doença infecto-contagiosa, você não pode doar sangue, então eu tenho que saber, certo, daquele dado, que é um dado sensível, para impedir, por exemplo, que você faça a doação de sangue. Tutela de saúde, unicamente diante do processo efetuado por profissionais de autoridade sanitária, aquilo que a gente já falou agora há pouco. A salvaguarda, certo, da prevenção à segurança do titular e à fraude, nos processos de autenticação e identificação de cadastro em sistemas eletrônicos. Como assim, professor? Às vezes, alguém quer se passar por mim no cadastro e eu vou verificar um dado pessoal sensível justamente para saber se de fato aquela pessoa é quem diz que é ou não. Sobretudo hoje com a inteligência artificial. Alguém pode tentar se passar por mim, mas só um dado sensível pode atestar se de fato aquela pessoa sou eu ou não. Ok? Então, gente, numa análise minuciosa, o artigo 11 ele vai ter o quê? Várias previsões, no entanto, ele não prevê a possibilidade de interesse legítimo, na forma do artigo 7º, né? A legitimidade e relevância, que é o chamado legítimo interesse, certo? Então, nesse sentido, o interesse legítimo ele não constitui base legal para o tratamento de dados sensíveis. Não adianta, mesmo que seja algo relevante, justo, por si só não garante que alguém possa tratar, ter acesso a dados sensíveis. Outra hipótese que a gente deve considerar é aquela relacionada aos dados sensíveis em geral, certo? E a relação que isso tem com a comunicação ou com o uso compartilhado desses dados por controladores. E, no sentido disso, resultar numa vantagem financeira, né, que tem possibilidade de ser objeto de proibição ou regulamentação pelo poder público. É o exemplo das chamadas listas que eu passei para você. Aí eu consigo lista de quem está precisando do INSS, eu consigo lista de quem está precisando de advogado, de quem está precisando de médico, aí eu saio oferecendo serviço de acordo com lista. Não dá. Tá? Porque isso tem o quê? Tem ganho financeiro e isso é proibido. Tá? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe o uso compartilhado ou a comunicação entre drivers de dados pessoais, certo? Em específico, chamados dados relacionados à saúde, com o intuito justamente de obtenção de alguma vantagem econômica. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso pode fazer com que a indústria farmacêutica venha oferecer medicação, médicos venham oferecer serviços, tratamentos, e isso não pode, ok? E aí a gente vai já caminhando para o final do nosso conteúdo de hoje, e a gente fala de dados pessoais de crianças e adolescentes. Esses são titulares que demandam ainda mais proteção, dada a sua hipossuficiência, a sua fragilidade maior. E a LGPD ela distribuiu um tratamento jurídico muito específico para os dados de crianças e adolescentes, porque eles precisam de ainda mais proteção. Inicialmente, é muito importante que a gente considere, né, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, as previsões do chamado ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que define que criança é qualquer indivíduo de 0 a 12 anos de idade e adolescente é aquele que está entre 12 e 18 anos de idade, certo? E o artigo 1º, né, e o caput, desculpe, o parágrafo 1º do artigo 14 da LGPD, ele fala que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado em momento oportuno, exigindo autorização específica e destacada de pelo menos um dos pais ou responsável legal. Por quê? Eu preciso do consentimento e de uma forma muito específica, porque ali eu tenho dados ultrassensíveis. Ultrassensíveis, porque o titular é uma criança ou um adolescente, certo? Na época, né, em que foi promulgada a LGPD, há 6 anos, né, 6 anos atrás, as tecnologias disponíveis da época, elas demandavam que o controlador se empenhasse em verificar o consentimento dado pelo responsável da criança, né? E para isso, gente, bastava o quê? A apresentação dos documentos comprobatórios de forma física. Tinha que ir lá no lugar e apresentar os documentos fisicamente, enquanto digitalmente seria necessário o uso de tecnologia apropriada para assegurar a validade do consentimento, certo? As informações sobre os tipos de dados coletados de crianças e de adolescentes, na maneira que como são utilizados os procedimentos, né, para exercer os direitos estabelecidos no artigo 18 da LGPD, eles devem ser divulgados publicamente pelos controladores. Ou seja,
A gente vai precisar de dados dessa criança e desse adolescente e a gente vai fazer a captação dos dados dessa forma, o armazenamento dessa forma e a publicação dessa forma, ok? Obrigatoriamente isso tem que estar ali presente no momento de tratamento de dados. Porque quando se trata de dados, gente, tá? De coleta de dados de criança e de adolescente para fins de contagem, né? O consentimento dos pais ou dos responsáveis, nesse caso não vai ser necessário, porque eu vou ter simplesmente um número. Quantas crianças são? Por exemplo, quantas crianças tem na sua casa? Para efeito de censo mesmo. Aqui na minha casa são 2 crianças. O pai não precisa consentir que eu venha, por exemplo, colocar aqueles dados em termos de estatística. Tá? O artigo 14, parágrafo 3º da lei, né, nesse tipo de situação, determina que os dados devem ser utilizados de forma única, sem armazenamento ou transmissão a terceiros, a menos que haja consentimento específico para tal. Né? Isso aqui é uma situação viável, né? Já que o legislador ele contempla nesses cenários, né, em que a criança ou adolescente, a possibilidade, né, dela estar, por exemplo, perdida ou desacompanhada. E aí vai ser necessário informar seus pais ou responsáveis que, olha, tem uma criança aqui com essas características, certo? E ela está sozinha, ela está perdida. Se não houvesse, por exemplo, o tratamento dos dados pessoais daquela criança para tornar aquilo público, ó, fulano de tal, filho de fulano de tal, está aqui. Ou criança com essas características está perdida aqui. Pode ser que essa criança não seja encontrada, encontre muito mais dificuldades para ela ser encontrada. Então, nesses casos, tá, do artigo 14, é possível sim que haja tratamento de dados, certo? Para esses fins, ok? E aí, no contexto, né, do envolvimento de menores em jogos, aplicações de internet ou outras atividades, os controladores eles estão proibidos de vincular o envolvimento dos menores à obtenção do consentimento dos pais ou responsáveis. Agora, o artigo 14, parágrafo 4º da lei, diz que os controladores não poderão requerer a disponibilização de dados pessoais, além dos necessários para a participação na referida atividade. Gente, eu estou falando de jogos e aplicativos, são aqueles lícitos e autorizados a menores de idade. Eu estou falando de tigrinho, jogos de aposta. Isso já tem as vedações legais no Brasil, além de ter a impossibilidade, a proibição de menores terem acesso. Também, então, cuidado com isso aí. Beleza? Muito cuidado com isso. E aí, gente, vai se destacar o quê? A importância que a lei traz de ajustar as informações relacionadas ao processamento de dados de crianças e adolescentes, que devem ser comunicadas de maneira simples, acessível e clara. Certo? Considerando as características físicas, sensoriais, mentais e intelectuais da criança e do adolescente, para não levar aquela criança a erro, a exposições perigosas e assim por diante. Esses dados relacionados ao tratamento, eles necessitam ser disponibilizados por meio de recursos audiovisuais, certo? Audiovisuais, quando apropriados, fornecendo informação pertinente aos pais e aos responsáveis e sendo aí compreensíveis para a criança e para o adolescente. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, a gente finaliza essa parte que iniciamos do tratamento da LGPD. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a sua atenção aqui comigo neste dia. Convido vocês a estarem comigo na nossa próxima aula, porque a gente caminha nesse conteúdo que é tão importante. A LGPD é uma lei extensa, certo? A gente deu aí, né, uma análise essencial dos pontos mais relevantes da legislação, mas a gente vai continuar falando dela ao longo de todo o curso de Direito e Inovações Tecnológicas, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela presença e pela atenção. Estejam comigo na próxima aula, certo? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!